Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para dar mais uma aula da EBD. Hoje, a lição de número 10, que tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. Nosso texto áureo está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nos diz o seguinte: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Verdade prática nos fala que, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores, né? É só através desse dom de discernimento, né? Um desses dons, né? Um dos dons espirituais aqui o comentarista cita é através do dom de discernimento. Assim dá para discernir o que é o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito maligno, que também opera nas pessoas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo do 10 ao 14. Também lá em Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, e também em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 29. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre esses espíritos, né? E aqui já inicio com o primeiro tópico falando o seguinte: cuidado com os falsos profetas, né? Isso é uma afirmativa que o comentarista que faz. Cuidado com os falsos profetas. E aqui ele vai falar sobre os samaritanos, né? Um pouco que os samaritanos lá, Tobias e Sanbalate, subornou um profeta daquela época. E esse profeta se dirigiu a Neemias e o convidou para entrar no templo e assim fechar as portas do templo, porque queriam matá-lo e certamente iriam matá-lo. Isso é a palavra do profeta, né? E Neemias, com o espírito de sabedoria e de discernimento de Deus, disse: um homem como eu fugiria, porque ele se conhecia, né? Era um homem valoroso e corajoso. E o homem como eu entraria no templo do Senhor, falou ele, né? Pois ele sabia e conhecia bem a lei, conhecia a palavra. Esse é onde há a importância, né? Essa é a maior importância, que aquele que conhece a palavra, nenhuma das profecias que vá de encontro à palavra do Senhor é verdadeira. Aí se tornando-se assim um falso profeta, como fez aquele profeta, né? Então Neemias falou: um homem como eu entraria no templo, pois sabia ele que quem entraria no templo era apenas sacerdote, né? E ele não era sacerdote. E pelo costume daquela época, e os irmãos for ver mais antigamente lá na Bíblia, no tempo depois que o povo saiu lá do Egito e começou a se adorar ao Senhor e se construir altares, né? Altar, melhor dizendo, né? Nas tendas lá, quando o povo peregrinava até chegar a Canaã, era uma ordem dada por Deus que somente os sacerdotes, né, de uma linhagem poderia entrar no templo. Sendo assim que se uma outra pessoa entrasse no templo, certamente seria fulminado, como já ocorreu em algumas ocasiões que a Bíblia cita lá no Antigo Testamento. E Neemias, conhecedor da palavra, sabia dessa verdade. Então percebeu-se assim, a Bíblia diz que Neemias disse, percebeu-se assim que não era Deus quem falava com ele, e sim o profeta falava de si próprio, né? Ou com um espírito maligno, sendo que ele foi subornado pelo Tobias e Sanbalate para que atormentassem e afligissem assim Neemias, pois o intuito principal, como os irmãos já viram nas lições anteriores, era que a obra parasse, né? E assim utilizaram de vários artifícios para que a obra não continuasse, mas não adianta. Se nós estamos firmados em Deus e conhecemos a sua palavra, não tem inimigo que tente parar a obra do Senhor, pois ela vai continuar, pois a obra do Senhor é muito maior do que cada um de nós, e assim fazemos ela, pois
Se um cai, Deus levanta outros milhares para assim fazer. Glória a Deus. Né? E aqui vai dizer que Neemias examinou a profecia, né, como eu falei, que ele em primeiro lugar estranhou, né, e causou estranheza, né, causou estranheza por aquela palavra que o sacerdote, ou melhor, o profeta falou para ele, né, que se intitulava profeta daquela época. Então devemos ficar atentos a esse tipo de profecia, né, e vou falar também mais um pouquinho, né, sobre como saber julgar corretamente uma profecia, né? Lembrando que eu não sou contra nenhum profeta, né? E sim contra a profecia que se é falada. Por isso que a Bíblia nos dá respaldo para examinar as profecias, né? Sabendo de uma verdade que o próprio Paulo falou, que o dom mais excelente, né, é buscar com zelo os dons, mas sobretudo o dom de profecia, porque ele tem mais excelência, porque é através desse dom que a igreja é exortada e edificada, né, através desse dom. É um dom que edifica a igreja. Agora devemos julgar sim as profecias, né, aquilo que se é falado, pois, como nossa leitura bíblica em classe, ou melhor dizendo, como nosso textuário lá em 1 João diz, que muitos se têm feito falsos profetas. Né? Nosso segundo tópico vai falar o seguinte: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, né? Eu vou falar sobre os falsos profetas no Antigo Testamento, né? Que foram vários, eu apenas vou citar apenas um, e também os falsos profetas no Novo Testamento. E também tiveram vários, eu só vou aqui citar um, né? Se os irmãos for ler no Antigo e no Novo Testamento, vai ver que foram muitos. E eu vou falar sobre o profeta, né? O profeta de Deus que veio de Judá a Betel e entregou a profecia lá ao rei Jeroboão, um rei pagão, né? Que fez com que o povo idolatrasse o bezerro a qual ele criou em Betel e em Dan, né? E assim espalhou aqueles ídolos para que o povo de Israel se corrompesse, né? E aí veio o profeta de Judá e disse a ele que nasceria da casa de Davi um que queimaria esses profetas neste altar pagão a qual ele estava queimando incenso, né? E a palavra do Senhor foi tão verdadeira que, da forma que o profeta de Deus falou, ocorreu, né? E o rei Jeroboão, não gostando daquela profecia, pois ele, se os irmãos for ler todo o capítulo 13, vai ver que o rei Jeroboão, ele subornava profetas para falar bem dele, né? Os profetas eram subornados. Porém, esse profeta veio de uma outra cidade e Deus o mandou lá para entregar uma mensagem ao rei Jeroboão, né? E quando entregou essa mensagem, o rei Jeroboão se irou-se muito. A Bíblia vai dizer que ele estendeu a sua mão para mandar os seus guardas prenderem aquele profeta. E quando ele estendeu a sua mão ficou ressequida, segundo a Bíblia, né? E paralisada, que ele não conseguia recolher mais a sua mão, né? Ele não conseguia recolher o seu braço, melhor dizendo, recolher o seu braço. Como ele estendeu a sua mão e o seu braço para dar a ordem, e assim sua mão se secou e ficou paralisada, ele não conseguia mais recolher o seu braço, né? E naquele mesmo instante que ele assim o fez, que a sua mão ficou daquela forma, se cumpriu aquilo que Deus tinha falado pela boca do profeta, que abriria-se uma fenda no altar e as cinzas que estavam no altar se derramariam pelaquele local. E assim ocorreu, né? E aí o rei Jeroboão, temendo muito, né, aquele profeta, e pediu que aquele profeta orasse a Deus, para que Deus restaurasse a saúde do seu braço e da sua mão, né? Assim o profeta orou e Deus atendeu as orações, ouviu as orações e atendeu as orações do profeta. E também para mostrar ao rei que era Deus que falara, fez tornar-se o seu braço conforme era antes, ao normal, né? Tendo dito aquilo, o profeta se retirou, né? Que Deus tinha dito para o profeta que não comesse pão nem bebesse água naquele lugar, né? E nem ali ficasse. Era para entregar a mensagem e ir embora. Mas aquele profeta assim se foi,
Só que aquelas pessoas que estavam lá na presença do rei e que ouviram também falar sobre este acontecido, e um desses era filho de um velho profeta daquela cidade, que fez esse filho, chegou a esse velho profeta e disse tudo o que o profeta de Deus tinha falado naquele local. Este profeta velho, que fez ele, pediu para que atasse um jumento, preparasse um jumento para o seu filho preparasse, e perguntou qual o caminho que o profeta teria retornado, porque Deus tinha dito ao profeta que ele iria pelo um caminho, não comeria pão nem beberia água naquele local e não retornaria pelo caminho, e sim por outro caminho, né? Ele seguiu a ordem de Deus até aí e assim o fez. Só que o profeta, o velho profeta daquela cidade, tendo prévio conhecimento sobre o assunto, e isso é um perigo muito grande, na qual vou falar um pouquinho mais à frente, né? Ele foi, um dos seus filhos disse a ele que viu qual caminho o profeta estava indo, e ele assim o foi, e encontrou com o profeta sentado embaixo do carvalho. A Bíblia vai dizer desta forma, né? Que ele estava lá sentado embaixo do carvalho e o profeta se aproximou dele e disse: olha, vem, vamos lá para a minha casa, tornemos, come pão e beba água, porque acredito eu que certamente o profeta estava cansado, por isso que ele parou um pouco e sentou embaixo do carvalho, né? Acredito eu que estava um sol muito grande, e ele assim ficou para descansar um pouco, para depois seguir, continuar a sua viagem, né? A qual ele não tinha comido pão nem bebido água até aquele momento, até ali tinha cumprido a ordem do Senhor Deus. Só que o profeta velho, que já tinha prévio conhecimento do ocorrido, disse a ele para ele retornar. E aí ele mencionou o que ele havia falado para o rei, que disse que Deus, né, disse que Deus tinha dito para ele para não comer pão nem beber água naquele local, e se entregar a mensagem e se retirar. Porém o profeta velho, aí onde é que está o perigo muito grande, o profeta velho, por ter prévio conhecimento, disse a ele, mentiu para ele na verdade, dizendo que foi um anjo de Deus que disse que falou para o profeta para que ele retornasse e fosse para a casa dele comer pão e beber água. Neste momento, o profeta de Deus que veio de Judá não teve o discernimento, né? E aqui o comentarista vai fazer um breve comentário que diz o seguinte: o homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu o quê? Quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comesse pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais, né? E esse profeta mentiroso, Deus se utilizou a ele para repreender aquele profeta a qual Deus tinha dado a ordem para que não voltasse e não comesse pão. Tanto é que, como ele falou que ele não seria enterrado no sepulcro dos seus pais, o que ocorreu? Depois que ele comeu pão e bebeu água, o profeta velho deu o jumento para ele ir de caminho adiante, e mais à frente, se o irmão for ler todo o capítulo 13 de 1 Reis, vai ver que mais à frente o profeta se deparou-se com um leão que o matou, né? O matou, tirou sua vida, pois ali se cumpriu a palavra do Senhor através da boca do profeta velho, né? Que agora foi usado verdadeiramente por Deus. E o profeta do Senhor, que veio de Judá, por não ter o discernimento, naquele primeiro momento lá quando o profeta mandou voltar, aceitou e assim foi morto pelo leão quando estava no caminho. E note que, se o irmão for ler com atenção esse capítulo, vai ver que o leão tirou a vida do profeta, mas não comeu o seu jumento e nem despedaçou do seu corpo. E assim ficou lá, paradinho lá, do lado do corpo. Outras pessoas que passavam de caminho viram o leão, o corpo e o jumento lá, começaram a comentar pela cidade. E assim chegou aos ouvidos desse profeta velho. E assim esse profeta velho reconheceu que Deus tinha realmente falado na sua boca quando disse ao profeta que ele não seria sepultado no sepulcro de seus pais, como era costumeiro daquela época. Se os irmãos for ler e for ver a história, todos os personagens, a maioria dos personagens pelo menos que a Bíblia cita, pede ou então foram sepultados com seus pais, né? Isso era uma tradição daquela época, era uma cultura daquela época. Então o que fez o profeta velho? O profeta velho foi lá no local onde estava
o corpo do profeta, né? E chorou ali amargamente, pois ele tinha dado a profecia inicial mentirosa, dizendo para ele voltar, né? E aonde eu falei, aí onde está o perigo, porque muitos profetas hoje em dia, por ter conhecimento prévio de algum problema sobre algum fato ocorrido na vida de alguém, ele se utiliza dessa situação para que se use, ou seja usado pelo inimigo para entregar tal profecia, né? Por isso é onde devemos ter o discernimento do Espírito Santo e assim provar se os Espíritos é de Deus ou não, né? Provar suas profecias. Concluindo a história desse profeta no Antigo Testamento, o profeta velho o pegou e quando ele chegou lá para ir pegar o corpo, ele viu justamente o profeta morto na beira do caminho, o jumento do seu lado e do seu outro lado o leão lá paradinho, né? Não aconteceu nada com o jumento, né? Que se não for ver um animal carnívoro como é um leão, certamente ele comeria, por se tratar de um animal selvagem, certamente ele também devoraria o outro animal, ou melhor dizendo, o animal que estava do lado do corpo do profeta, né? Ele pegou o corpo do profeta e assim o sepultou no sepulcro da sua família, no caso da família do profeta velho, né? E assim se cumpriu a palavra do Senhor, dizendo que o profeta não seria sepultado no sepulcro dos seus pais, e sim no sepulcro estranho, né? Que era do profeta velho, e não dos seus parentes, né? Dos seus familiares, né? Isso nos mostra, irmão, como é perigoso a pessoa se usar, né? Se usar, e assim pode causar um grande dano como causou nessa ocasião. Mas no Novo Testamento também tem um exemplo, ou melhor, tem vários exemplos, a qual eu citarei apenas um aqui, né? Está lá no livro de Apocalipse, um livro bem conhecido, lá no capítulo 2, né? A partir do versículo 9, vamos ler? Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2, o último livro da Bíblia. No Novo Testamento, né? O último livro da Bíblia, lá no Novo Testamento. Capítulo 2. A partir do versículo... Capítulo 2, versículo 12. A partir do versículo 12. Ou melhor dizendo, a partir do versículo 18, que vai falar sobre Jezabel, aquela falsa profetisa que levava o povo a pecar e a se prostituir, né? E aqui vai dizer, né? Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, né? Que é a quarta igreja, por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os, né? E assim tinha a Jezabel, que se intitulava falso profeta, e veja que ele dá um recado ao anjo da igreja, né? Ao pastor da igreja, dizendo que ele permitiu tal coisa acontecesse. Ela certamente foi, os irmãos leu o restante, vê que certamente aquelas pessoas que assim se deitaram com ela e prostituindo, e não só isso, era prostituição juntamente com a idolatria, que assim praticava a idolatria através daquele ato, né? E assim adulteravam contra seus cônjuges com aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que, por conta desse ocorrido, eles morreriam, né? Eles morreriam por conta desse ocorrido. Vai dizer lá no versículo 23, ó, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, né? Foi permitido dar essa falsa profecia e assim conduzir o povo ao erro, e o povo foi sentenciado à morte. Como isso não acontece nos nossos dias de hoje? Devemos ficar atentos por conta disso, né? E aqui vai dizer também, ó, vou pegar um fragmentozinho aqui da lição que diz o seguinte: nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja, né? Nenhuma profecia deve estar isenta. É a única ocasião que a Bíblia vai citar que deve ser julgado, né? A Bíblia vai dizer que não se deve julgar as pessoas, mas sim a profecia, essa sim. Julgar a profecia, examinar a profecia.
Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: examinai tudo e retendes o bem. Né? Então, nós devemos fazer exames, devemos fazer sim o julgamento. A Bíblia nos dá respaldo para isso. E reter aquilo que é bom. Né? Mas como eu devo saber o que é bom, o que reter, o que é bom? E aí vem um versículo muito interessante que eu vou passar a ler agora. Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para nós aprendermos mais a palavra do Senhor. Que vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Né? Em nenhum momento a profecia pode fugir dessa premissa. Né? Em nenhum momento. Tem que ser tudo para a edificação e crescimento da igreja. Se tem algo que vai de encontro à palavra do Senhor, que é a premissa principal de uma profecia, se ela vai contra, essa profecia não vem de Deus. Né? Não vem de Deus. A Bíblia vai condenar a profecia e intitulá-la como falsa profecia, e quem a profere intitulá-la como falso profeta. Amém? Lá no nosso terceiro tópico vai dizer: devemos sim julgar as profecias, ou melhor, devemos julgar as profecias, né? Devemos julgá-las. Como eu já citei aqui o versículo 5 e 21 de 1 Tessalonicenses, né? Examinai tudo e retendes o bem, e também esse versículo, né? Que tudo deve estar enquadrado dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus falou. Como eu citei como exemplo lá atrás no livro de 1 Reis, capítulo 13, onde aquele profeta lá se usou, né, e fugiu totalmente da mensagem que Deus tinha dado ao profeta de Judá. Aquilo é um bom exemplo para nós compararmos. Uma profecia, quando vem de Deus, ela é cumprida dentro da palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a premissa principal da profecia, né? É que tem que estar tudo enquadrado dentro da palavra de Deus. Fugiu dessa realidade, aí é falso profeta, né? Aí não devemos acatar nem seguir, né? Por isso que devemos ter o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos dá o discernimento para discernir tal Espírito, né? Que o Espírito de Deus, quando ele se utiliza do profeta no dom de profecia, ele não vai de encontro, não conflita de maneira alguma a palavra dele, porque Deus seria, como eu posso dizer, Deus seria incoerente, essa é a palavra, porque ele tem a sua palavra e aí usaria um profeta para ir de encontro à sua palavra. Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, esse tipo de profecia, né? Então devemos nós sim ficarmos atentos e pedirmos ao Senhor sabedoria, pedirmos ao seu Espírito Santo o dom de discernimento, para discernir se o Espírito é de Deus ou não. Se o Espírito for de Deus, certamente quando ele falar a mim, a ti ou à igreja, certamente o Espírito Santo que está falando naquele e também está em nós, fará nos revelar aquilo que nós estamos perguntando, dizendo que é verdadeiro. Porém, se for falso, também o Espírito Santo dirá: não sou eu quem falo. Então devemos ficar atentos e sim julgar os espíritos, e sim julgar as profecias, né? E sim examinar, né? Amém? Então lá no nosso quarto tópico agora vai dizer o seguinte, né? Ele vai fazer uma pergunta, né? Por que devemos julgar as profecias? Por quê? Porque a palavra de Deus nos manda, como eu citei, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E aqui é um fragmento bem interessante, né? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Que fruto do Espírito é esse? Vamos ler lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, que vai falar sobre
o fruto do Espírito, né? Capítulo 13, né? O fruto do Espírito tem que estar junto com ele, né? Eu vou ler aqui o capítulo do capítulo 1 ao do capítulo 13, versículo do 1 ao 3, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então veja que a premissa principal é o amor, né? O amor. E o amor não fingido. A Bíblia ainda nos orienta a amar com amor verdadeiro, né? Então, se assim não ocorre, né, a profecia fica prejudicada, por mais que ela possa ser até verdadeira, pois quando tu amas, né, Deus te dá sabedoria para entregar a profecia no momento oportuno, né? Que a mensagem seja entregue e seja recebida por completo quando é o nosso Deus Todo-Poderoso que fala. Amém? E outro fragmento aqui vai dizer o seguinte: quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. Não foi o que eu falei anteriormente? Não foi o que ocorreu com aquele profeta velho ao ir de encontro ao profeta de Judá, que Deus mandou lá para entregar a mensagem ao rei, né? Esse conhecimento prévio é perigoso, faz com que a pessoa se use ou seja usada pelo inimigo. Devemos repreender tal tipo de profecia, né? Se nós tivermos o discernimento, o dom de discernimento do Espírito Santo em nós, nós saberemos e devemos sim repreender este tipo de conduta, né? Porque nós devemos ser usados por Deus e não sermos usados, e muito menos usados pelo maligno, não é verdade? E aqui também vai dizer que a mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza, né? Ele fez conclusões precipitadas, ele fez conclusões de si próprio e não foi usado por Deus. E assim pode sim prejudicar a mensagem. Amém? O nosso quarto tópico vai dizer o seguinte: como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Aqui é fato. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus, como eu falei, né? Como vou usar o exemplo do profeta velho lá de Judá, ou melhor dizendo, do profeta velho lá da terra lá onde o rei Jeroboão reinava, né? Ele foi de encontro à palavra que Deus tinha dado ao profeta de Judá, e a palavra do profeta de Judá tinha se cumprido, né? Mas por falta de discernimento, o profeta de Judá não viu que aquilo ali não era de Deus e acabou perdendo a vida, né? Foi sentenciado à morte, né? Então aqui mostra que houve um conflito de informação, né? E devemos tomar cuidado com isso. E aqui vai dizer também que, através do dom de discernimento de espíritos, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que é: aquele que tem o dom de discernimento discerne tudo e de ninguém é discernido. É discernido, né? Devemos procurar sim, com zelo, né, este dom. Amém? E aqui eu vou fazer uma conclusão, vou concluir falando aqui alguns pontos. Primeiro, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Amém? Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. E terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus. Por meio delas,
quer nos dar, né? É através desse dom que Deus quer nos abençoar também, né? Amém? Dizendo assim, eu agradeço a sua participação aqui, que ficou conosco até o final, né? E pedindo que você se inscreva no canal, né? Você que ainda não é inscrito, né? Dê o seu like se gostou desta aula. Ative o sininho das notificações para que quando tiver vídeos novos aqui no nosso canal, você seja o primeiro a ser informado. E compartilha para que essa mensagem possa chegar a muito mais vidas possíveis e elas se converterem ao Deus verdadeiro, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e salvar toda a humanidade. E assim também conhecer esses falsos profetas que por aí pregam e falam de si próprio, sendo-se usado por si mesmo ou sendo usado pelo inimigo. Devemos continuar a levar a verdadeira mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas. Dizendo assim, eu concluo e assim lhe agradeço mais uma vez por ficar até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. E uma ótima semana para todos. E se Jesus não voltar, próximo domingo teremos mais uma lição para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.